Você tem vergonha de apresentar uma faxineira para sua família? A pergunta saiu baixa, mas pesada. Não foi dita em tom de ataque. Foi dita com cansaço. Suelen estava parada no corredor da faculdade, segurando o carrinho de limpeza, quando falou isso. Gabriel congelou por alguns segundos. Não respondeu de imediato. Esse silêncio foi pior do que qualquer resposta. Ela continuou olhando para ele, tentando encontrar no rosto do namorado algum sinal de negação imediata. Não é isso. Um gesto rápido, qualquer coisa. Mas Gabriel apenas desviou o olhar. E esse gesto simples confirmou tudo o que Suelen vinha tentando negar havia meses. Ela respirou fundo. Não chorou. Não levantou a voz. Disse apenas que entendia. Que talvez fosse mesmo difícil explicar para uma família rica que o filho estava apaixonado pela faxineira da própria faculdade. Falou com ironia contida, daquelas que machucam mais porque vêm acompanhadas de resignação. Gabriel tentou se explicar. Disse que não era vergonha, que era complicado, que não era o momento certo. Usou palavras vagas, frases incompletas. Quanto mais falava, mais Suelen sentia que estava sozinha naquela relação. Sozinha na exposição, sozinha no risco. Alguns alunos passaram pelo corredor, olhares curiosos. Ninguém ouviu a conversa inteira, mas o suficiente para entender que algo ali estava quebrando. Suelen empurrou o carrinho para frente, encerrando a conversa sem gritar, sem drama. Disse apenas que precisava voltar ao trabalho. Antes de continuar essa história, comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo. Eu leio todos os comentários. E se esse tipo de história te faz refletir sobre preconceitos que ainda acontecem todos os dias, já se inscreve no canal para não perder nenhuma. Agora, vamos voltar ao começo dessa história. Suelen trabalhava naquela faculdade havia 3 anos. Chegava antes das aulas começarem e saía quando os corredores já estavam vazios. Conhecia os prédios, os horários, os professores mais exigentes e os alunos que tratavam os funcionários como se fossem invisíveis. Já tinha se acostumado com isso, ou pelo menos achava que tinha. Gabriel apareceu no 2º semestre, estudante de direito. Sempre bem vestido, mochila cara, jeito educado demais para o padrão que Suelen conhecia. Ele puxou conversa aos poucos. Primeiro, um bom dia. Depois, um comentário sobre o clima. Até que começaram a conversar de verdade. Ela estranhou no começo. Achou que fosse brincadeira, ou curiosidade, ou algo que terminaria rápido. Gabriel, porém, insistiu. Chamou para um café fora da faculdade. Depois para um lanche simples perto da casa dela. Nunca fez questão de ostentar dinheiro. Pelo contrário, parecia confortável, longe do mundo de onde vinha. Com o tempo, ficaram inseparáveis. Gabriel passou a frequentar a casa de Suelen. Conheceu os pais dela, sentava à mesa, comia a comida simples, conversava por horas. Dizia que ali se sentia em paz. Os pais de Suelen desconfiavam, não por maldade, mas por experiência. Já tinham visto histórias assim antes. Suelen também tinha medo de ser uma fase, uma aventura, uma aposta silenciosa. Ainda assim se permitiu acreditar. Até perceber que sempre que o assunto família surgia, Gabriel mudava de assunto. Sempre. E aquela pergunta no corredor não tinha surgido do nada. Ela vinha sendo construída em cada convite adiado, em cada desculpa, em cada silêncio. O que Suelen ainda não sabia é que a vergonha que afastava Gabriel não era dela. Era do lugar de onde ele vinha e do tipo de família que ele tentava esconder do mundo. Gabriel evitava falar dos pais como quem evita tocar numa ferida aberta. Sempre que Suelen perguntava algo simples, onde eles moravam, o que faziam nos fins de semana, se gostavam de viajar, ele respondia com frases curtas, genéricas. Dizia que eram ocupados, que não se envolviam muito, que eram do tipo difícil. Suelen tentou não criar fantasmas, mas era impossível ignorar os sinais.
Eles namoravam havia quase um ano e nunca tinham ido à casa dele. Nunca tinham almoçado juntos em um domingo. Nunca tinham aparecido juntos em uma foto que pudesse chegar à família dele. Enquanto isso, Gabriel praticamente morava na casa dela. Dormia no quarto simples, dividia o chuveiro que às vezes ficava sem água quente, ajudava o pai de Suelen a arrumar coisas quebradas. Não reclamava. Não fazia cara de nojo. Parecia genuinamente feliz ali. Isso só aumentava a confusão. Na faculdade, as coisas começaram a mudar. Alguns alunos passaram a notar a proximidade entre eles. Cochichos surgiram, olhares demorados. Um dia, Suelen ouviu uma estudante comentar com a amiga que era só questão de tempo até ele cansar dessa brincadeira. Ela fingiu não ouvir. Continuou passando o pano no chão, mas aquilo ficou ecoando. Os pais de Gabriel descobriram sem esforço. Uma foto postada por alguém, um comentário atravessado, uma informação vazada em uma roda social onde tudo se sabe antes mesmo de se confirmar. A reação foi imediata. Primeiro, a mãe ligou. Não perguntou se ele estava feliz. Perguntou quem era a moça. O tom era educado demais, forçado. Gabriel respondeu com cuidado. Disse que era alguém importante. A ligação terminou fria. Depois vieram as mensagens, longas, cheias de entrelinhas. Falavam de futuro, reputação, expectativas. Nunca citavam Suelen diretamente, mas ela estava em cada frase. O pai foi mais direto. Disse que aquilo era imprudente, que as pessoas iam falar, que não ficava bem para alguém com o sobrenome dele se envolver com uma funcionária da própria faculdade. Usou a palavra envolver, como se não fosse amor. Gabriel tentou se posicionar. Disse que não estava brincando, que não era um capricho. A resposta veio seca. Você não sabe com quem está lidando. Suelen começou a sentir o peso disso sem que ninguém precisasse dizer nada. Gabriel ficou mais silencioso, mais tenso. Começou a evitar certos horários na faculdade. Pedia para não andarem juntos em alguns momentos. Dizia que era para evitar comentários. Ela aceitou, contra a própria vontade. Até o dia em que a mãe de Gabriel apareceu na faculdade. Bem vestida, salto alto, postura impecável. Não falou com Suelen. Passou por ela como se fosse parte da mobília. Mas antes de entrar na sala da coordenação, lançou um olhar rápido, frio, avaliador. Naquele dia, Suelen voltou para casa com a sensação de que tinha sido medida e descartada, sem nunca ter tido direito à defesa. Ela começou a se perguntar se estava insistindo em algo que só machucaria mais no final. Se não era hora de sair antes de ser empurrada. Gabriel percebeu o afastamento. Tentou se aproximar. Disse que precisava de tempo, que as coisas iam melhorar, que ele resolveria tudo. Mas resolver como, se cada passo em direção a ela parecia afastá-lo ainda mais da própria família? E Suelen passou a se perguntar algo que nunca tinha tido coragem de pensar. Até onde vale a pena amar alguém que parece sempre dividido entre dois mundos? O afastamento virou rotina antes mesmo de virar decisão. Gabriel ainda aparecia na casa de Suelen, mas já não ficava tanto tempo. Chegava cansado, olhar distante, sempre com o celular na mão. Às vezes, interrompia uma conversa no meio porque precisava atender uma ligação da mãe. Saía do cômodo, falava baixo, voltava diferente. Suelen começou a guardar perguntas para si. Não queria parecer carente. Não queria confirmar o medo que crescia por dentro. Mas havia dias em que o silêncio pesava mais do que qualquer discussão. Na faculdade, a situação piorou. A coordenadora chamou Suelen para uma conversa rápida. Disse que tinham recebido comentários. Nada formal, nada escrito. Mas era melhor evitar confusão. Sugeriu que ela fosse mais discreta, que separasse as coisas. Suelen saiu da sala com as mãos tremendo, discreta, como se fosse ela a parte errada da história. Na mesma semana, Gabriel contou que os pais tinham imposto condições, queriam conhecê-la, mas não da forma que ela imaginava, não em um almoço casual,
Não em um encontro sincero, seria um jantar formal, na casa deles, com regras implícitas, com olhares que julgavam antes mesmo de ouvir. Suelen tentou sorrir. Disse que tudo bem, mas naquela noite chorou no banho em silêncio. A mãe perguntou o que tinha acontecido. Suelen disse que estava cansada. O pai observou mais do que falou. Ele sempre observava. O jantar aconteceu numa sexta-feira. A casa era grande demais, limpa demais, silenciosa demais. A mãe de Gabriel foi educada, mas distante. O pai mal olhou para Suelen. Fez perguntas que pareciam entrevistas. Onde morava? Com quem? O que fazia? Quanto tempo pretendia continuar trabalhando ali? Em nenhum momento perguntou quem ela era de verdade. Quando Suelen comentou que trabalhava para pagar a faculdade, a mãe sorriu com os lábios, não com os olhos. Disse que admirava a força. Como quem elogia alguém por sobreviver, não por sonhar. Na sobremesa, o pai comentou que relações assim costumam ser passageiras. Disse que juventude confunde sentimento com curiosidade, que diferenças sociais sempre cobram seu preço. Gabriel tentou reagir. Foi cortado com um olhar. Suelen ficou quieta, engoliu cada palavra. Na volta para casa, no carro, o silêncio foi ensurdecedor. Gabriel pediu desculpa. Disse que não imaginava que seria assim. Disse que precisava de tempo. Tempo para quê? Nos dias seguintes, ele se afastou ainda mais. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. Medo de perder o sobrenome. Medo de decepcionar. Medo de escolher. Suelen sentiu o coração cansar antes mesmo de se partir. Então, numa tarde comum, ela disse que precisava conversar. Não levantou a voz, não acusou. Só perguntou se ele teria coragem de escolher, se fosse preciso. Gabriel não respondeu na hora. E naquele silêncio, Suelen entendeu mais do que qualquer explicação poderia oferecer. Ela se levantou, disse que o amava, mas que não podia continuar sendo alguém que precisava ser escondida para caber na vida de outra pessoa. Gabriel tentou segurá-la, prometeu mudar, prometeu enfrentar tudo. Mas algumas promessas chegam tarde demais. Suelen saiu sem fazer cena, sem gritar, sem olhar para trás. E pela primeira vez, Gabriel sentiu vergonha. Não dela, mas de tudo que nunca teve coragem de enfrentar. Os dias seguintes foram silenciosos. Suelen voltou à rotina como quem recolhe os próprios pedaços sem fazer barulho. Acordava cedo. Limpava salas que nunca lembrariam seu nome. Assistia às aulas tentando se concentrar. À noite, estudava até o sono vencer. Não falava de Gabriel. Não perguntava, não stalkeava. Doía, mas era um tipo de dor que pelo menos não humilhava. Na casa simples, os pais perceberam. Não pressionaram. A mãe passou a deixar café pronto antes de sair. O pai começou a buscá-la alguns dias na faculdade. Pequenos gestos, presença. Enquanto isso, Gabriel enfrentava o que sempre evitou. Naquela mesma semana, a mãe comentou que era melhor assim. Disse que ele tinha futuro, que certas experiências servem para amadurecer. O pai apenas concordou, satisfeito. Gabriel não respondeu. Pela primeira vez, o silêncio dele não era medo, era cansaço. Dias depois, durante um jantar formal com convidados importantes, a mãe fez uma piada sobre jovens que se perdem tentando salvar pessoas de realidades que não são as suas. Todos riram, Gabriel não. Ele se levantou da mesa, disse que precisava sair. O pai tentou repreendê-lo. A mãe pediu descrição. Ele respondeu sem gritar que não conseguia mais fingir. Saiu daquela casa com a sensação estranha de alívio e perda ao mesmo tempo. Tentou ligar para Suelen. Não conseguiu falar. Mandou mensagens que ficaram sem resposta. Não insistiu. Entendeu que havia coisas que não se pedem de volta. Meses se passaram. Suelen avançou. Lento, difícil, mas avançou. Conseguiu um estágio. Não por indicação, por mérito. Uma professora notou sua dedicação. Seu silêncio atento,
sua constância. No primeiro dia, chegou nervosa, mas entrou de cabeça erguida. Gabriel a viu de longe, no corredor da faculdade. Ela não o viu, ou fingiu não ver. Ele parou, observou, percebeu que ela parecia inteira. Não tentou interromper. Mais tarde, soube por amigos que Suelen tinha crescido, que estava focada, que não falava do passado com rancor, apenas como algo que ensinou. Naquele momento, Gabriel entendeu a virada que nunca foi anunciada em voz alta. Suelen não venceu porque foi escolhida. Venceu porque escolheu não aceitar menos do que merecia. Algumas semanas depois, ela encontrou uma antiga colega que comentou, quase como brincadeira: "Lembra daquele seu namorado rico? Aposto que ele tinha vergonha de apresentar você para a família." Suelen sorriu, sem ironia. Não, ele tinha vergonha da própria família. Eu só demorei para perceber. Ela seguiu andando, sem plateia, sem aplausos, sem revanche, só com dignidade. E talvez a maior justiça que existe seja essa: seguir em frente sem precisar provar nada a ninguém. E você, no lugar dela, teria esperado? Ou teria ido embora no primeiro sinal de vergonha disfarçada de silêncio? Se essa história te fez pensar, conta nos comentários de onde você está assistindo. E se inscreva para continuar ouvindo histórias que mostram aquilo que quase nunca é dito em voz alta.